7h44, estamos de volta. O presidente da Assembleia, deputado Max Russi, já presente aqui conosco. Repito, ele já esteve aqui como deputado e primeiro secretário e agora como presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado. Antes dele, como nós fizemos um comentário sobre o presidente da República querer não pagar o auxílio emergencial a estados que decretar o fechamento, o Messias quer dar um pitaco sobre isso. Vamos lá, Messias? Lino, dentro dessa linha que você disse da insensatez ou insensibilidade do presidente Bolsonaro em ameaçar os governantes de não pagar auxílio emergencial aos moradores dos estados que decretarem o lockdown, o prefeito de Goiânia deu o pontapé inicial, viu? Menosprezou essa fala do Bolsonaro e abriu um cadastramento para o município pagar R$300 a cada uma das pessoas que se inscreverem. O povo vai ter que dar seus pulos aí. Presidente, permita-me chamá-lo de presidente, Max Russi. Prazer ter a presença do senhor aqui, sucesso nessa nova empreitada, o que era um caminho praticamente natural na sua escalada, na sua caminhada, era assumir essa presidência da Assembleia. Só que veio antes, né? Parece que veio bem antes. Bom dia, presidente. Bom dia, Lino. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do programa Giro Conte. Realmente foi antecipado o momento. Eu confesso que eu tinha esse projeto, era um desejo, mas eu esperava isso para talvez um próximo mandato, se assim fosse permitido. Então, antecipou, teve essa eleição, essa decisão, e vamos administrar o parlamento pelos próximos 2 anos. Então, o presidente, ele se tornou presidente de uma eleição quase que unânime, parece que 3 ou 4 só, dos chamados de oposição ferrenha, que não votaram, mas mantém uma boa relação com ele. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não permitiu essa terceira reeleição, quer dizer, essa reeleição do antigo presidente, e tivemos que fazer uma nova eleição. Imaginávamos que a coisa poderia ser subida, mas o Supremo determinou que quem tinha disputado aquele cargo não poderia disputar. Então houve uma mexida no tabuleiro. Max, presidente, o senhor tem uma carreira assim construída com escopo, com segurança. De vereador, vi até esses dias um santinho do senhor vereador, bem jovem. Quantos anos tinha a primeira disputa? 24 anos. 24 anos. De lá para cá foi prefeito de Jaciara, foi eleito deputado estadual. O senhor está no que mandato? Segundo mandato. Elegeu a esposa prefeita lá em Jaciara. E tem feito uma abertura de leques assim, estadualizado, né? E o senhor tem se mostrado um exímio articulador. O senhor caminha muito bem em todas as correntes. O governo tem se pautado na busca do senhor para poder construir entendimentos. Isso como deputado. Agora, como presidente, o senhor vai continuar fazendo esse papel de interlocução, de aproximação, ou vai independer efetivamente o poder legislativo? Não, pretendo continuar, Lino. É um perfil, né, uma característica do deputado Max, sempre essa abertura para o diálogo, procurar os entendimentos, procurar a forma de você buscar um resultado e um avanço em algum projeto, em alguma demanda, com muita conversa, com muito diálogo, cedendo, procurando ouvir os outros lados. Então acho que dessa mesma forma eu quero presidir o Parlamento Estadual e com muito diálogo, com muita convergência, para que a gente realmente possa avançar em políticas públicas que realmente efetive ações concretas de melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Geralmente não é o caso do governo Mauro Mendes, mas os governos geralmente eles mandam um calhamaço de leis que o legislativo fica votando mais projetos do executivo do que propriamente dos nobres parlamentares. Como é que o senhor vai mudar essa história, equilibrar essa história? Isso não aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Teve vários projetos polêmicos dentro da Assembleia, mas a apresentação de projetos por parte dos parlamentares foi recorde das últimas legislaturas. Mais de 1000 projetos apresentados, lógico que todo tipo de projetos, todo tipo de leis, e teve uma presença muito forte por parte dos parlamentares em todos os sentidos, muitos requerimentos, muitas indicações e também a apresentação de projetos de lei. A gente pretende
É lógico que não depende isso do presidente, do deputado Marcos, mas sim dos 24 parlamentares aí, colaborar e melhorar os projetos que vierem do executivo, mas também apresentar as proposições dos parlamentares que estão na base, estão ouvindo, escutando e com isso também apresentando suas reivindicações no parlamento. Liderado pelo senhor, quantos milhões do orçamento da Assembleia já foram devolvidos aos cofres do Estado? Mais de 100 milhões nesses 2 anos. E o Estado usou de que forma? Foi a ampliação do metropolitano em Várzea Grande é um exemplo, investimentos, uma boa parte foi para o investimento no Covid, para a segurança pública, em viaturas, armas, fardamento, também para a agricultura familiar, no social, enfim, todas as áreas praticamente teve recursos devolvidos da Assembleia, porque a Assembleia não pode fazer o investimento. A gente fez um corte grande aí, uma boa parcela por algum enxugamento dentro da casa, e outro também pelo Covid, porque parou-se as audiências públicas, parou-se viagem, cortou-se diária, diminuiu o combustível, então nós tivemos economias em todos os setores, desde gráfica, enfim, todos os setores aconteceu economia e acabamos devolvendo esse recurso substancial ao Poder Executivo, sem aumento de orçamento, sem aumento do orçamento da Assembleia. Pretende continuar fazendo isso aí no seu mandato? Sim, vamos continuar. Isso foi feito na gestão minha e do Botelho, agora se inverteu os papéis aí, eu tenho certeza que a gente vai continuar administrando de forma austera, valorizando dinheiro público e economizando os recursos sem deixar faltar estrutura para os deputados. Isso é importante. Você faz, mas sem deixar faltar nenhuma condição para o parlamentar poder apresentar suas proposições, poder atender a população, encaminhar seus projetos, organizar as CPIs dentro da casa. Então, o importante foi isso. Houve economia, mas não se diminuiu condição do parlamentar fazer o seu serviço. O senhor pediu para fechar a Assembleia por quanto tempo agora, por conta do vírus? Não, eu não foi um pedido do deputado Marcos, eu apenas cumpri uma determinação, um encaminhamento, uma sugestão feita pela Comissão de Saúde da Assembleia. Nós temos uma comissão formada por 4 médicos aí, uma comissão que analisou os números e detectou que era necessário o fechamento por 7 dias, pelo menos, da Assembleia Legislativa, porque muitos casos dentro da própria Assembleia. Então, todos os gabinetes, 3, 4 casos de Covid, secretarias, todos os servidores com Covid. Então, a gente deu esses 7 dias de fechamento para fazer a sanitização dentro da casa e poder dar segurança aos nossos servidores primeiro e também a população que procura. São 2.000 pessoas que vai por dia na Assembleia. Então, um número considerável, 2.000 pessoas de todo o Mato Grosso. Então, do município que você imaginar do estado de Mato Grosso, passa provavelmente 1, 2 vezes por mês, pelo menos 1 ou 2 pessoas dentro da Assembleia Legislativa. Então, esse grande número de pessoas, mais de 50.000 pessoas durante o mês, visitando o parlamento, foi tomada a Comissão de Saúde. Fez essa orientação e o presidente, ainda à época, o Botelho, junto com a mesa diretora e todos os deputados, entenderam que era importante o fechamento por esses dias. E tem um questionamento que vem de Ponte Lacerda com o nosso companheiro Antônio Luiz. Bom dia, Antônio. Bom dia, Lino Rossi. Bom dia, Rede Conte, Mato Grosso, os colegas da bancada na capital e também no interior. E bom dia ao presidente Max Joel Russi, presidente da Assembleia Legislativa. Presidente, até o ano passado o senhor era o ordenador de despesas na Casa de Leis. O ano passado a Assembleia recebeu de duodécimo quase 550 milhões de reais e houve uma devolução a título de economia em torno de 80 milhões à Casa de Leis. Acompanhava recentemente uma entrevista do senhor referente a esses números e o senhor disse que a prioridade é justamente manter ainda o equilíbrio, manter a economia na Casa de Leis. O que é possível para esse ano? O que vocês pretendem economizar esse ano enquanto deputados? É possível economizar muito mais que 80 milhões, já que a pandemia ainda não acabou? Antônio Luiz, de Pontes Lacerda, Rádio Conte. Vai depender do avanço da pandemia. Nós queríamos que acabasse logo essa pandemia, voltar a ter as audiências públicas no interior, voltar um debate mais forte dentro do parlamento, mas é algo que a gente, particularmente hoje, não tem como se afirmar nada. A economia vai continuar existindo dentro da casa, os valores falados aí, nós temos um déficit previdenciário dentro da casa também que aportamos algo em torno de 80 milhões, uma folha de mais de 200 milhões. Então, são
tem uma despesa fixa que não tem como você conseguir diminuir. Então acredito que a gente tem condição de fazer uma economia provavelmente no mesmo valor ou algo um pouco maior. Esse dinheiro pode ser também aplicado na compra de vacina, assim que se conseguir, né, deputado? Essa tem sido uma vontade, inclusive, do governador, né? O governador está à procura de conseguir comprar vacina, seria um avanço muito grande. Eu, particularmente, acho que os governos deveriam conseguir comprar, as prefeituras, as empresas, porque eu tenho certeza que muitos empresários comprariam para os seus funcionários. Sem dúvida. Você não tem nenhum funcionário, um funcionário pega Covid, ele vai pegar um atestado no mínimo de 14, 15 dias. Então, é vantajoso para o empresário, seria um avanço, mas infelizmente ninguém está conseguindo fazer essa compra. Se precisasse de recursos, a Assembleia Legislativa, todos os parlamentares já se prontificaram, a Assembleia colocaria recursos para a compra de vacina, sim. Alexandre. Presidente, o que muda para o nosso ouvinte entender bem? O senhor é deputado, depois ordenador de despesas e agora presidente. O que muda no dia a dia, no cotidiano, para que o nosso eleitor lá, o nosso cidadão, entenda bem esse processo? E a segunda questão, nesse momento onde o senhor assume até de forma surpreendente a presidência, como o senhor mesmo disse, qual que é a principal bandeira do senhor nesse momento? Não, aumenta as responsabilidades, né? Os compromissos aumentaram bastante desde o dia da eleição. Eu quero procurar fazer um bom mandato como presidente da Assembleia. Me orgulho o fato de, primeiro, de ser deputado estadual do meu estado e mais poder coordenar um parlamento com outros 22 deputados, mais a deputada Janaína. Então, sem sombra de dúvida, é motivo de bastante responsabilidade também com essa função. E eu tenho uma característica na área social. Eu quero procurar, além do diálogo, da conversa, de uma Assembleia que é a casa do povo mato-grossense, uma Assembleia aberta, uma Assembleia participativa e trabalhando os grandes debates de Mato Grosso, também uma Assembleia que tenha uma sensibilidade grande, um olhar forte na área social para que realmente a gente possa diminuir as desigualdades do nosso estado. Eu tenho uma questão aqui do Jefferson Messias para o senhor também. Vamos lá, Jefferson. Bom dia, presidente Max Russi. Inicialmente, cumprimentá-lo pela assunção ao cargo, desejar felicidades e uma administração profícua. Deputado, o senhor iniciou sua carreira política ali na região do Vale do São Lourenço, Jaciara, Jucimeira, São Pedro, e depois como secretário chefe da Casa Civil, o senhor teve a oportunidade de conhecer bem o estado de Mato Grosso. Agora, como presidente, existe alguma forma, ou o senhor imagina alguma forma de fazer com que esses municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá possam efetivamente ser inseridos como potenciais, como geradores de emprego e renda para a população que aqui mora? Jefferson, é uma boa colocação. Infelizmente, nós temos no nosso estado algumas realidades diferentes de regiões, de municípios, e o estado precisa olhar de forma diferente para esses municípios, tratar os desiguais, né, de forma diferente. E é uma realidade dos municípios da Baixada, é uma realidade de alguns municípios do oeste de Mato Grosso, é uma realidade de alguns municípios do Araguaia. Enfim, a gente precisa de forma urgente, o Estado principalmente, a Assembleia pode ser um indutor, pode ser um mecanismo de cobrança, trabalhar algumas políticas públicas que realmente possam agregar valor, gerar emprego, gerar renda, melhorar as condições desses municípios que muitas vezes estão esquecidos, sua população envelhecendo, diminuindo a sua população e sem muita perspectiva. Precisa sim de uma política forte nesse sentido. Infelizmente, nós estamos iniciando um ano bastante atípico, onde uma pauta quase que única e exclusiva é a questão do Covid, e nesses últimos dias de forma ainda mais intensa, quando você vê os leitos de UTI praticamente todos lotados e uma preocupação muito grande por parte da nossa população, uma preocupação e uma angústia muito grande, os casos de depressão aumentando. Isso é um problema que vai gerar no pós-pandemia, a insegurança e a incerteza do emprego, a insegurança e a incerteza da chegada dessa vacina, do fim dessa pandemia. Então são uma série de fatores, uma pauta muito mais imediata que precisa ser dado soluções e caminhos à nossa população, e infelizmente outras pautas importantes também, que é o desenvolvimento de algumas regiões que
ficaram esquecidas, estão esquecidas há anos, acabam não sendo prioridade no debate e acabam ficando no segundo plano nesse momento de crise grande na saúde. Nós vamos para um rápido intervalo, permita-nos, presidente, voltamos daqui a pouquinho e talvez o assunto mais espinhoso que o senhor tem que tratar esse ano sobre os aposentados. A chiadeira é geral. Ok, são 8h04, estamos de volta. Eu recebo aqui, deixa eu ver, bom dia, grande Lino e bancada, sou Samuel, te acompanho desde o seu primeiro mandato como vereador, você nos ajudou muito aqui no Pedra 90, sou caminhoneiro e admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, querido amigo. Muito obrigado mesmo, Samuel, que Deus o abençoe nesse trânsito louco, nessas estradas desse Brasil de meu Deus aí. Eu quero puxar um assunto com o senhor aqui, deputado, presidente Max Russi, sobre essa questão dos aposentados, essa celeuma toda que está acontecendo. O que está acontecendo efetivamente nessa relação governo e aposentados do Estado? Não, teve essa votação ano passado, começou-se o desconto. Essa semana, na última sexta, a gente teve, junto com o governador, toda a base de deputados pedindo o encaminhamento do projeto. E o governador já se comprometeu nos que estão com doenças graves, já vai ser feita a isenção para essas pessoas. Realmente o governador acerta quando toma essa decisão, um pedido da Assembleia Legislativa junto com o governo do Estado, e agora tem uma comissão dentro da Assembleia que está trabalhando uma alternativa. O governo sinalizou que tinha uma ideia e queria ter feito uma proposta, não viu espaço no final do ano e segurou isso. E agora a Assembleia está estudando algumas possibilidades para que a gente possa novamente voltar ao diálogo, voltar a essa discussão, esse projeto vir do projeto do Poder Executivo e amenizar essa questão dos aposentados, que é algo que tem afligido bastante e pauta de todos os debates nesse momento. Então acho que a porta está aberta no governo, Lino, tem um interesse por parte do governo e ele já sinalizou encaminhando esse projeto para a Assembleia. Isso é aquele desconto de 14% do que o cidadão recebe, o governo descontaria 14% para a Previdência. Acima de até 6 mil, né? Até 1.000 é isento, quem ganha até 3 mil também está isento. Agora quem ganha acima de 3 mil, o desconto de 14%. Esse que está procurando alternativa. Eu tenho defendido que nós precisamos buscar outros recursos para a Previdência. Nós não podemos deixar a Previdência dependendo única e exclusivamente dos recursos da contribuição dos servidores e do Estado, a parte patronal no caso, porque se continuar dessa forma, de tempos em tempos, nós vamos ter que fazer reforma previdenciária, o que vem acontecendo no Brasil. Por quê? Porque a expectativa de vida, felizmente, a gente está vivendo mais, isso é bom. Quanto mais se vive, mais tempo vão contribuir, mais tempo vai se pagar ao aposentado, então precisa de um caixa. Então acho que a gente tem que buscar outras formas, outros recursos, aportar dentro do caixa da Previdência, para que dessa forma a gente possa não precisar penalizar os aposentados depois de um tempo que está aposentado e aumentando a alíquota, cobrando mais de alíquota. O senhor tem problemas com a Previdência do Legislativo? Tem, nós temos um déficit na nossa Previdência também. Esse déficit foi diminuído bastante, mas ainda temos que aportar recursos da fonte 100 da casa para o caixa previdenciário dos aposentados. Insolúvel isso, não é não? É muito dinheiro, né? É insolúvel no Brasil essa questão. É isso que eu tenho defendido. Nós temos que procurar outras formas de financiamento. No passado foi procurado outras alternativas. Enquanto nós ficarmos só com a contribuição do servidor e a contribuição patronal, a contribuição do Estado, eu vejo de tempos em tempos nós teremos déficit dentro da Previdência. Na época do governo Pedro Tax, eles iniciaram uma conversa, o senhor deve ter participado disso também, a ideia do governo pegar o que seria parte do governo, dar na mão do funcionário e ele escolher o plano de saúde que ele quiser. São propostas, né, alternativas, ideias. Eu acho que nós temos que fazer a nossa Previdência, defendo que a nossa Previdência tem que ser uma Previdência que dê segurança aos nossos servidores, sem aumentar a alíquota de tempo em tempo, e para isso a gente precisa buscar outras alternativas. Eu dei algumas sugestões, lógico que depende, algumas das sugestões até de lei federal, mas fruto da recuperação do dinheiro desviado poderia ir para
parte disso para o fundo previdenciário, parte do incentivo fiscal poderia ir para o fundo previdenciário, enfim. A gente poderia buscar alternativas aí, incorporar esse recurso dentro do patrimônio previdenciário e com isso ter tranquilidade de uma previdência bastante sólida. O senhor fala aí para o fundo previdenciário, mas nós ouvimos muito o seguinte, vai para o fundo, esqueci o termo agora lá dos presídios. Penitenciário. Vai para o fundo penitenciário, né? Tudo vai para o fundo penitenciário. Trem louco. Nós falamos aqui rapidamente no intervalo, o governador puxou uma conversa aqui sobre o estudo socioeconômico, ambiental que está sendo discutido e tem gerado uma insatisfação muito grande. E o próprio governador falou aqui que nós temos aproximadamente 35 parques criados que não foram resolvidos. Quando ele fala não foi resolvido, significa o quê? Não foi indenizado, não foi concretizado alguns de forma efetiva, não foi resolvido os problemas locais com quem estava dentro dessas áreas, enfim. Tem parque aí que só de indenização o Estado em vindo a pagar são mais de 3 bi de pagamento de indenizatórios. Então é algo que precisa ser resolvido no passado e por isso essa discussão do zoneamento é uma discussão importante, que a população tem que participar, todos têm que participar, para que a gente possa realmente construir um projeto pensando na questão ambiental e pensando também no setor produtivo. Por falar em meio ambiente, como é que ficou essa história do Pantanal aí? Enquanto queimava, todo mundo se condescendeu com a história, se reuniu, visitas periódicas constantes, agora o fogo acabou, a chuva está chegando, mas há um trabalho de bastidores ou isso não se fala mais no assunto? O governo fez algum avanço, né? Na questão dos pastos, aquela questão da Baía de Chacororé, teve um avanço nas estradas, nas pontes, falta ainda a continuidade desse trabalho, é uma pauta que está bastante debatida e que quando diminui, para-se as queimadas, realmente sai do foco esse debate mais intenso. Tem mais uma questão que vem lá de Pontes de Lacerda. Oi, Antônio Luiz. Presidente, daqui a pouco o governador vai se reunir com 141 prefeitos de Mato Grosso e discutir, como ele disse, uma situação para tentar conter essa doença. Como que o senhor avalia, qual a expectativa que o senhor tem dessa reunião? E o senhor é um defensor do fechamento, de um lockdown em Mato Grosso, uma quarentena? Qual é o seu pensamento? Não, o meu pensamento é que o governador primeiro acerta quando faz o debate. Ele chamou os chefes de poderes, chamou as entidades do comércio, da indústria, chamou também os prefeitos para fazer esse debate. Nós precisamos encontrar alguma solução. Uma solução que eu digo rápida. Por quê? Porque não está tendo leito de UTI. A realidade é essa. 90% está tomado. E não vai ter pobre, não vai ter rico. Porque às vezes o cara que tem uma condição melhor, vou ter o leito. Não vai ter o leito. Não vai ter nem pro pobre, nem pro rico. Vai ter para ninguém. E não adianta pegar ir lá pro para São Paulo, que lá tá fila no Einstein, tem fila no Ciro. Então a situação chegou de um ponto que às vezes a gente fala, não, sou contra fechar, ou sou a favor de fechar, mas a hora que a sua mãe, que a minha mãe, que a nossa pessoa, o próximo nosso, às vezes pessoas até jovens que estão precisando de um leito de UTI, não está encontrando, é muito triste. Foi aberto muitos leitos, o estado de Mato Grosso, diferente de outros estados que montaram hospital de campanha, fecharam, Mato Grosso não fechou leitos de UTI, mas chegou no momento de estresse da classe médica, dos profissionais de saúde que estão um ano aí nesse batidão aí, falta de medicamento até em algumas unidades, medicamentos mais caros não encontrando nem nas unidades e nem para comprar na farmácia fora. Então realmente a gente tem que ter uma consciência que é um momento crítico, nova cepa aí, contágio mais rápido, porque realmente nesses últimos dias o que a gente viu aí é muitos casos e muitas pessoas que infelizmente ainda levam na brincadeira, com eventos, com festa, com todo tipo de aglomeração, achando, isso não é comigo, eu sou jovem, eu já peguei, ou coisa desse tipo, e acaba levando para dentro de casa, né, pro pai, pra mãe, pra avó. Então nós precisamos, eu acho que o governador, quando abre o debate com todos de certa forma, os representantes, os agentes envolvidos aí, ele acerta e nós precisamos fazer
alguma coisa. Toda decisão vai ser uma decisão difícil, porque o empresariado está com dificuldade, manter o comércio não está fácil, o trabalhador está numa insegurança muito grande de perder o emprego. Se você fecha, o dono da lanchonete, do bar, fala, vou demitir um, vou demitir dois, essa é uma incerteza, uma família. Então, existe uma problemática muito grande. Agora, é muito ruim você precisar de um leito de UTI e você não encontrar, você ter dificuldade de respirar, enfim, você não conseguir oferecer a seu próximo uma condição mínima de ser socorrido num momento crítico como esse. Então nós precisamos achar um caminho. Eu acho que o debate é o primeiro caminho, e após esse amplo debate, o governador tomar as decisões com todos os envolvidos e a gente fazer algo para realmente resolver, não, mas amenizar enquanto essa vacina não chega. O ideal é a vacina logo, para poder imunizar a maior parte da nossa população. UTI até é fácil, né, deputado? Você comprou a cama, aqueles equipamentos todos, o respirador. O duro é você achar médico, profissionais da saúde para poder atuar. Essa é uma problemática. E o problema também, né, Lino, não é Mato Grosso, né? É o Brasil. Você vê vários estados que estão com 100%. Eu vi ontem 104%. Então, acima do... E os caras estão improvisando leitos, a equipe é bastante cansada, e se tivesse condição, igual você falou, outro estado está tendo condição, tranquilo, a gente segura aqui, encaminha para outro estado, como Rondônia fez, encaminhando inclusive para Mato Grosso, Manaus. Agora, hoje não, hoje é o Brasil todo e está com a sua capacidade no limite, não tem nenhum estado para dizer, o estado tal está numa situação muito melhor, não existe isso. Então realmente é um momento bastante crítico, talvez o pior momento que nós estamos vivendo da pandemia. Talvez lá atrás a gente, não sei se errou, as decisões também é um negócio que ninguém tinha conhecimento. É muito difícil você falar com alguém que errou algo que você não conhecia, mas fechou muito cedo, se travou muito cedo, e hoje você tem uma dificuldade de fazer qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho um ouvinte que faz um questionamento para o senhor. Bom dia. Bom dia, Lino, bom dia, Alexandre, bom dia a todos, programa Giro Conte, bom dia, presidente Max Russo, parabéns pela conquista aí. Presidente, referente ao gás, né, sabendo a alta do combustível, do álcool, o senhor tem algum projeto, alguma linha de crédito para os motores de aplicativo? Eu falo em nome da AMA, da Associação dos Motores por Aplicativo. Estamos aí dispostos a sentar, a conversar e ver o que a gente tem de bom para a categoria. E a demanda hoje é muito alta. Hoje nós temos aí em média de 20 mil corridas dias entre Várzea Grande e Cuiabá. É um número muito alto, e precisamos do governo, precisamos da Assembleia Legislativa para estar liberando uma linha de crédito para a gente instalar esse kit gás, que não é barato. Gostaria que o senhor nos ajudasse aí, e essa semana estaremos levando um ofício aí para a gente sentar com o senhor aí e costurar alguma parceria para a nossa classe aí. Obrigado, Fábio Brandão, bom dia. É uma boa colocação, né? O gás, eu tenho conversado com algumas pessoas que já estão adeptos aí, tem dado uma economia muito grande. Inclusive essa economia tem conseguido aportar e pagar alguns empréstimos que estão buscando aí. Tem algumas empresas que inclusive estão instalando o kit com financiamento próprio. Acho que o Desenvolve-MT tem condição de fazer esse trabalho. Acho que é uma economia interessante. Nós temos o gás boliviano aí, o governador tem priorizado e feito vários investimentos para que a gente possa realmente, de forma efetiva, ter uma garantia da entrega desse produto, porque esse que é o X, é você fazer o investimento e você ter a disponibilidade do gás na quantidade que tem demanda dentro do estado de Mato Grosso. Eu acho que isso está avançando bem, e eu pode contar comigo lá, e tendo essa demanda, terá o apoio de todos os parlamentares para nós procurarmos o Desenvolve-MT e procurarmos formas de créditos para fortalecer e estimular o gás no nosso estado. Então, presidente, fizemos uma entrevista com o Toco Palma, ele que é o financeiro da MT Gás, e nós fomos cercando, né? Cerca aqui, cerca lá, tal, e ele deixou escapar algo que está na mesa para ser liberado pelo governo, que é o financiamento do kit gás para quem tiver interesse. Algo que já está próximo para acontecer. Isso é bom, né, Lino? Isso é bom, que dá condição do pessoal fazer essa migração. O preço da gasolina aí está absurdo. Nós temos condição de ter um produto mais barato e que dá uma rentabilidade maior aos taxistas, aos aplicativos, então, aplicativo de Uber, a quem usa muito o carro no dia a dia. Tem aqui um vídeo que tá bravo aqui. Desce um pouquinho mais para ler por inteiro, Joair, por favor.
Diz aqui, políticos tiveram um ano para resolver sobre a pandemia. Mudaram de opinião na época da eleição, agora vem com essa de lockdown. Salário deles em dia, com RGA em dias. Muito fácil sentar na cadeira, ficar querendo criar políticas para salvar, como sabemos que lockdown não resolve nada. Acho que se Bolsonaro falar, é a favor do lockdown. Todos os políticos irão mudar de ideia. Os recursos do governo federal estão vindo. Está indo para onde o dinheiro? Cadê a taxação do agronegócio, os barões de Mato Grosso? Empresários doando 1 milhão para times de futebol e a população pobre não tem leito. Os ricos vão para o sírio-libanês, diz esse ouvinte, que não tem o nome. É difícil falar, né? Se foi novo para a medicina, imagina então para a classe política, não querendo ser advogado de ninguém, nesse caso aí. E precisa se decidir, né? Agora, o governo ajudou muito, o governo federal ajudou muito no ano passado. Nesse ano, inclusive, não está nem bancando os leitos do UTI. Então, estão cortando esse financiamento. Hoje, teve até alguma ação no Supremo lá, de 12 mil leitos de UTI que o governo federal financiava no Brasil, diminuiu para 3 mil. Então, na época de pandemia, o governo federal deixou de aportar recursos nos leitos de UTI. Não é questão das decisões tomadas, da forma que foram tomadas, e teve erros, teve acertos. O que nós precisamos é pensar que existe uma população que está precisando de apoio em todas as áreas. A questão do emprego, nós falamos, a questão da economia, mas também a questão de salvar vidas. E uma coisa que já falamos aqui mais cedo um pouco na abertura do giro, que a sociedade precisa compreender é o seguinte: o Bolsonaro mandou um dinheiro que é dos estados mesmo. Sim. Porque a União, ela não produz nada, ela só cobra. De 100% do dinheiro que saiu daqui, do Mato Grosso, por exemplo, voltou, sei lá, 20 e poucos por cento, quase 30%, 70% ficaram lá. A União não produz absolutamente nada. Quem produz é o município. O município ainda é mais penalizado do que propriamente o Estado, Sim. né? Que é uma figura onde atravessadora, está o problema, né? onde estão os problemas. Então, e li também que nós temos, que o governo federal tem, o Ministério da Saúde, 80 bilhões de reais, dinheiro reservado para a pandemia, que está represado. A gente precisa dar um suporte. É igual o auxílio. Eu defendo que o auxílio tem que voltar urgentemente para a população. Não sei o valor que o governo vai disponibilizar aí, mas realmente está fazendo falta para muitas pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Então, o governo, nesse momento, o governo existe para isso. Nesse momento tem que atuar, tem que estar junto, tem que ajudar essas pessoas, porque senão realmente é bastante preocupante o que parte da população, ou a grande maioria, está passando nesse momento. Para a gente encerrar, que o senhor tem um compromisso, a sua agenda extensa, tem essa reunião com os prefeitos, tem uma reunião antes com o governador também. Se o presidente Bolsonaro, não sei se constitucionalmente ele pode cumprir isso ou não. O Estado que decretar o lockdown, ele não vai pagar o auxílio emergencial. Vamos trabalhar no campo do hipotético, que eu não acredito que ele tenha autoridade suficiente para negar isso. Mas no campo do hipotético, o Estado teria caixa para bancar aí 1 milhão de matogrossenses com auxílio emergencial? Teria. Hoje o caixa do governo está numa situação até razoável. Agora o governo federal não pode de forma nenhuma deixar de beneficiar algum estado da federação, algum brasileiro, principalmente, ou algum matogrossense, por uma decisão de um governo do estado, e o governo federal excluir. Isso aí eu não vejo cabimento nessa fala. Eu acho que é uma ameaça aí que não tem consistência nenhuma e não se segura em lugar nenhum. Eu acho que se for beneficiado 26 estados, ou 25, ou 20, com qualquer benefício que for para a população de uma maneira geral, vai ter que chegar em todos os estados. Ok, presidente, agradecer a presença do senhor. Eu sei que o senhor está presidente, mas presidente também não pode tudo, que existem regras, né, que precisam ser obedecidas, mas dá para trabalhar na linha tênue ali, sabe, da irresponsabilidade para fazer pela sociedade, eu digo, né? Nós tivemos exemplos aí de anos anteriores, um legislativo de costas para o povo, verdadeiramente. E que o senhor reverta essa situação e se vire de frente para a sociedade, ouça a sociedade, abrace esse povo, ouça a voz rouca das ruas, que eles realmente precisam disso.
Obrigado, Lino, pela oportunidade, a grande audiência do seu programa aí, do Giro Conte. É sempre uma alegria poder estar aqui, prestando conta do nosso mandato enquanto deputado, agora como presidente da Assembleia. Estou ali apenas para ajudar os encaminhamentos dentro da Casa de Leis, para que a gente possa realmente, com muito diálogo, escutando a população, dar satisfação do nosso serviço, do nosso trabalho. Nós, enquanto servidor público que somos, eleitos para um mandato de 4 anos, e devemos obrigação a essa sociedade. O que depender do deputado Marques, a sociedade mato-grossense, cuiabana, pode contar com o meu gabinete, pode contar com a Assembleia Legislativa. Estaremos lá de portas abertas para poder fazer o melhor para o nosso estado. Foi um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, querido. Voltamos já. Desfaz-se a rede que retransmitiu este Giro Conte com a entrevista com o presidente Max Russi. Giro Conte.